An email that she sent out, and no one has seen her since Saturday. I haven't seen anything. I mean, I've always seen noise outside, but it's just people walking by pretty much. What's going on in your mind right now? Like, what are you thinking? Why would anyone do this? Just a little more than 2 hours ago, Stephen McDaniel, the man accused of murdering Mercer Law grad Lauren Giddings, pled guilty inside a Bibb County courtroom. Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí clicando no botão vermelho que está aí abaixo e ative o sino, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Eu busco postar vídeo aqui nesse canal pelo menos uma vez por semana. Os vídeos saem ou no sábado ou no domingo. Eu não posso precisar aqui exatamente em qual dos dois dias sai para vocês, porque depende muito da análise do YouTube e essa análise está demorando ultimamente uma semana. Então o YouTube está levando uma semana para analisar cada vídeo meu e por isso eu só consigo postar um vídeo. Por isso é muito importante que vocês me sigam em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Então quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo sempre de qualidade. Quero deixar aqui dito para vocês que durante esse vídeo eu infelizmente vou ter que censurar algumas palavras. Eu gostaria de poder falar tudo, mas eu não posso porque o YouTube ele não gosta desse tipo de conteúdo que eu faço e quando eu falo algumas palavras mais pesadas, ele corta o alcance do meu vídeo e ele também corta o dinheiro que eu vou ganhar, então acaba que em alguns vídeos que tem no canal, por exemplo, tem vídeos meu aqui com 100 mil visualizações que eu não ganhei praticamente nada, acho que não chegou nem $1. Então, por causa disso, eu vou ter que censurar algumas palavras durante o vídeo e eu espero que vocês entendam. Porque isso aqui é minha fonte de renda, isso aqui é meu trabalho e o meu patrão, ele é muito chato e pega muito no meu pé. Com esses recados dados, hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu sei sobre a Lauren Giddings, uma mulher que teve a vida tirada por um stalker. E esse stalker era uma pessoa que ela conhecia bastante. Lauren Giddings nasceu no dia 18 de abril de 1984 em Takoma Park, em Maryland, que fica nos Estados Unidos. Ela era uma garota normal de classe média, a irmã mais velha de Sarah e Kathleen. Ela gostava muito de esportes, praticava corrida todos os dias, era muito estudiosa e ia à missa semanalmente. Em 2007, ela começou a trabalhar em um escritório de advocacia em Atlanta. Lá, ela conheceu o advogado David Van Devere. Eles namoraram por um tempo e noivaram, mas em 2008, Lauren foi fazer faculdade em outra cidade, na cidade de Macon, na Geórgia. Eles viveram 3 anos em um relacionamento à distância que dificultava muito a vida do casal. Eles dificilmente se encontravam, eles se encontravam mais em viagens, porque a Lauren ela estudava em outra cidade e ela era muito ocupada com os estudos, e o David ele trabalhava muito, então também ele não tinha tempo. Durante esses 3 anos que eles se relacionaram, eles chegaram até a acabar o relacionamento algumas vezes, mas sempre voltavam. Lauren estudava na concorrida faculdade de Direito Mercer University. Ela foi morar sozinha em um prédio na frente da faculdade. Esse prédio era quase que completamente composto por estudantes de Direito e quando Lauren se formou, ela decidiu ficar morando lá para estudar e prestar o seu exame final. Esse exame final é, para fazer um comparativo, ele é tipo a nossa OAB, né? Para que um advogado, depois de ser formado, ele presta a OAB para que ele possa exercer a profissão. Lauren era muito querida por todos, tanto do prédio que ela morava, quanto da universidade. Seus amigos gostavam de comparar ela com a personagem principal do filme Legalmente Loira, pois assim como a personagem, ela era loira, advogada e costumava usar roupas cor-de-rosa. Além disso, ela adorava passear com seu cachorrinho. Em 2011, o David foi visitar a Lauren, ele passou um período com ela e correu tudo muito bem enquanto ele estava por lá. Nesse período que eles estavam juntos, ela revelou para ele e para a família que ela pretendia voltar para Atlanta e prestar defensoria pública. Ela queria ser uma defensora pública para ajudar quem não tivesse dinheiro de pagar um advogado. E obviamente ela também queria viver junto com o David, queria viver junto com o noivo.
Mas ela disse que antes ela precisava fazer a prova final dela e aí sim ela poderia fazer tudo isso. Essa prova seria feita no final de julho de 2011. Como eu disse para vocês, o relacionamento de Lauren e David era um relacionamento à distância e por isso a Lauren tinha um segredo que ela não queria que ninguém descobrisse. Ela tinha um relacionamento com um homem chamado Joey, então ela traía o David. Talvez ela tivesse se aproximado de Joey por causa da carência, por viver muito longe do seu noivo, mas em algum momento a consciência dela pesou e ela revelou para Joey que ela tinha um noivo e acabou esse relacionamento. O Joey, ele acabou ficando muito arrasado porque ele gostava muito da Lauren e ele estava apaixonado por ela. Lauren havia comentado para seus familiares que ela tinha a estranha sensação de que alguém entrava em seu apartamento enquanto ela não estava em casa, pois ela sempre notava algumas coisinhas que estavam fora do lugar. Então, como ela era muito observadora, ela percebia que essas coisas não estavam da forma que ela tinha deixado e por isso ela pensava que alguém estava entrando lá. Mas como já faltava só a prova final e ela ir embora, ela não se preocupou muito porque ela achou que daria tempo ela ir e nada iria acontecer. Focando em seus estudos, a Lauren pediu que seus amigos e familiares não incomodassem ela, porque ela queria se concentrar totalmente na prova que ela ia fazer, então ela ia estudar muito, muito mesmo, para que ela pudesse prestar uma boa prova e que ela se formasse logo, ela conseguisse passar, né, no exame final. Então por isso ela pediu que ninguém incomodasse ela de forma alguma. Os familiares, eles resolveram atender esse pedido da Lauren e não entraram em contato com ela. Porém, uma situação muito estranha aconteceu quando a Kathleen, ela resolveu entrar em contato com a irmã e ela não obteve uma resposta. A Kathleen não se importou tanto assim com a irmã não ter respondido ela, mesmo achando muito estranho. Ela não se importou tanto porque a irmã tinha dito para não entrar em contato com ela porque ela estaria estudando. Porém, os amigos de Lauren também acharam muito estranho o fato dela não ter contato com nenhum deles. Ninguém conseguia falar com ela, ela estava incomunicável. A última vez que alguém tinha tido contato com a Lauren foi no dia 24 de junho, quando ela foi para um bar e depois foi dormir na casa de uma amiga. Após sair da casa dessa amiga, a última vez que ela foi vista com vida foi no dia 25, quando ela estava comprando um café em um local próximo à moradia dela. Então, depois disso, ninguém mais teve contato com Lauren. Achando isso muito estranho, no dia 28 de junho, uma das amigas da Lauren entrou em contato com a Kathleen, perguntando se a família tinha um contato ali com ela, se a família sabia onde ela estava, porque os amigos não sabiam. Os amigos não viam mais ela e ela não tentava nem dar sinal. Ao receber esse telefonema, a Kathleen, ela percebeu que tinha algo muito errado mesmo, que a situação estava bem complicada, e ela teve a ideia de que essa amiga da Lauren entrasse no apartamento dela e visse se ela estava lá, se ela estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, sei lá, fosse lá para averiguar e tentar encontrar alguma coisa que pudesse ajudar a se comunicar com a Lauren. Então a Kathleen avisou que embaixo do tapete da Lauren tinha uma chave reserva e ela poderia usar essa chave para entrar na casa. Foi dessa forma que foi feito. A amiga de Lauren foi até o apartamento, pegou a chave e quando ela estava pronta para entrar no apartamento, o vizinho de Lauren, o Stephen McDaniel, ele entrou em contato com ela e ajudou ela a entrar no apartamento. Ele disse que entraria junto com ela para observar. Quando os dois adentraram no apartamento, eles notaram que estava tudo muito limpo, estava tudo no lugar, mas estranhamente a Lauren não estava lá e os pertences dela estavam. Então, se ela tivesse saído para algum lugar, ela provavelmente teria pego seus pertences e saído. Então, além dos pertences dela que estavam no local, a carteira, as chaves do carro, os documentos, também foram encontrados os livros que ela precisava para estudar. E se o foco dela era ir para um local reservado para estudar sem que ninguém a incomodasse, ela teria que levar os livros, pois sem os livros não tinha como ela estudar. Por isso, a amiga de Lauren entrou em contato novamente com Kathleen, avisou toda a situação. Kathleen ligou para um tio dela que é policial e esse tio dela falou para que eles deixassem o apartamento e chamassem a polícia. E assim foi feito. O desaparecimento foi relatado à polícia e eles rapidamente chegaram ao local. Eles vasculharam tudo, mas não encontraram nada. No dia seguinte, no dia 30 de junho, a polícia voltou ao local para fazer uma perícia ali ao redor
e para isso eles trancaram as ruas e todo o perímetro. Durante a perícia, um dos policiais ele sentiu um cheiro que ele descreve como o cheiro da morte, então ele já sabia que havia algum corpo ali por perto. Enquanto as buscas aconteciam, Stephen McDaniel, aquele cara que ajudou a amiga da Lauren a entrar no apartamento dela, ele estava dando uma entrevista para uma rede de TV e nessa entrevista ele estava falando como conheceu a Lauren e falando que ele nunca mais tinha tido contato com ela. E durante essa entrevista, uma grande quantidade de moscas chamou a atenção da polícia e eles foram até o local onde as moscas estavam. Seguindo as moscas, eles encontraram um saco preto grande e ao abrir esse saco que estava na lixeira, eles encontraram um tronco humano que estava separado. Estava sem os braços, as pernas, cabeça, estava só o tronco. Um fato muito importante que eu quero destacar aqui nessa parte e parabenizar aos policiais que participaram dessa investigação é que se eles não tivessem fechado todo o perímetro, isolado tudo como eles isolaram, o corpo já teria sido recolhido pelo caminhão de lixo. A descoberta do corpo ele foi no tempo em que o caminhão do lixo já teria recolhido tudo e levado. Então se eles não tivessem fechado todo o perímetro, eles nunca iam descobrir aquele tronco na lixeira. Stephen McDaniel, que estava dando sua entrevista, ficou muito surpreso quando ele descobriu que esse tronco tinha sido encontrado. E ele ficou muito abalado, disse que precisava sentar, que não estava se sentindo bem, mas até esse momento não tinha sido revelado que aquele tronco era da Lauren. Na verdade não tinha se revelado nada ainda, só que era um tronco humano. Mas o Stephen parecia já saber que era amiga dele, e isso chamou muita atenção da polícia. Agora nesse momento você deve estar pensando, e esse cara que estava dando entrevista, por que ele ficou tão abalado? Quem era Stephen McDaniel? Stephen McDaniel nasceu em 20 de setembro de 1985. Ele tinha 25 anos na época do caso e ele era um recém-formado advogado, extremamente inteligente que sonhava com a carreira de ser juiz federal. Ele era descrito como um cara quieto, antissocial e de pouco amigos. Quem conhecia o Stephen dizia sempre que ele vivia se gabando dizendo que conseguiria cometer o crime perfeito. A família de Lauren conhecia o Stephen pelo que Lauren contava, já que os dois trabalhavam juntos na Sociedade Federativa, que é um órgão que tem dentro da universidade. Nesse órgão, a Lauren era a presidente e o Stephen era o vice. Lauren até falou para uma irmã dela que o Stephen vivia chamando ela para sair, mas ela sempre recusava, até porque o Stephen sabia que ela era uma mulher que tinha um noivado e ela ficava muito constrangida quando ele dava em cima dela. Durante a investigação, os exames preliminares foram feitos e, como o Stephen McDaniel aparentemente já sabia, o tronco encontrado realmente era de Lauren Giddings. Assim como eu, a polícia também achou muito estranha a entrevista do Stephen, já que ele estava tão abalado mesmo sem saber se aquele tronco encontrado era da Lauren. Então eles pediram, educadamente, que ele deixasse eles irem com cães farejadores em seu apartamento para averiguarem se havia alguma pista por lá. O Stephen, ele deixou que os policiais fossem. Os cães farejadores, que foram treinados para encontrar corpos, eles sentiram algo na lavanderia do prédio e também no apartamento do Stephen. O McDaniel, para se defender, ele disse que talvez tivesse pisado em alguma coisa e levado esse cheiro para casa, mas os policiais não acreditaram muito nisso e resolveram convidá-lo a prestar um depoimento. Eu assisti esse depoimento, ele tem cerca de 2 horas, eu não consegui entender quase nada, porque meu inglês é muito ruim, mas durante a maior parte desse depoimento do Stephen, dessa conversa entre ele e os policiais, ele só responde não sei. Quando eles perguntam alguma coisa, ele diz que não sei. Por exemplo, Stephen, você se encontrou com Lauren? Não sei. Então, na maior parte do tempo, é só isso que ele diz. Durante uma parte desse interrogatório, um dos policiais pergunta ao Stephen se ele tinha desejos carnais pela Lauren. E ele disse que não, pois ele era virgem e ia se guardar para o casamento. Não fez muito sentido esse depoimento do Stephen, pois no apartamento dele foram encontradas calcinhas e muitos preservativos. E foi nesse momento que o Stephen confessou que ele invadia apartamentos para roubar calcinhas. Então ele era o maníaco da calcinha. Com isso, os policiais conseguiram prender ele por furto e resolveram fazer uma busca minuciosa no apartamento dele. Dessa vez, sem serem convidados.
No apartamento de McDaniel foram encontradas provas irrefutáveis de que ele teria tirado a vida de Lauren Giddings. No apartamento foram encontradas uma chave mestra, aquela que abre todas as portas, né? Então ela foi furtada da administração do prédio. A chave de Lauren também foi encontrada lá. Além disso, havia um pendrive com muitas fotos pessoais da Lauren e ao checar o computador do Steven, eles encontraram muita pornografia infantil. Também checaram que ele abria muitas vezes durante o dia as redes sociais da Lauren e enquanto ele fazia isso, ele assistia simultaneamente conteúdo adulto violento. Então eram filmes adultos que continham violência. Aquela sensação que a Lauren tinha de que alguém estava entrando em seu apartamento, ela era real, pois o Stephen, ele realmente entrava no apartamento dela. Uma embalagem de uma serra foi encontrada no apartamento do Stephen e posteriormente a serra foi encontrada na lavanderia do prédio. Lá continha o DNA da Lauren, então ela que foi utilizada para separar o corpo dela. Eu não posso falar a palavra exata, mas acho que deu para entender. E outra coisa muito importante, no pendrive que foi encontrado na casa do McDaniel, além das fotos da Lauren, também tinha alguns vídeos que ele fazia da janela da casa dela. E um dos vídeos foi gravado exatamente na noite em que o crime aconteceu. Vou deixar esse trecho aqui para vocês. Stephen McDaniel foi acusado do homicídio de Lauren Giddings, onde houve um acordo. Se Stephen se declarasse culpado das acusações e contasse absolutamente toda a dinâmica do crime, ele teria direito a somente prisão perpétua e não seria condenado à pena de morte. Ele aceitou o acordo e escreveu uma carta para contar como tudo aconteceu. Porém, essa carta ela é bastante vaga e faltam alguns detalhes muito importantes, porque tudo que foi encontrado da Lauren foi aquele tronco que estava na lixeira e o resto não foi encontrado. E o Stephen ele não revelou onde colocou. Na carta, o Stephen declara que foi ao apartamento de Lauren a observar enquanto ela dormia. Ele usava uma máscara e luvas. Em um determinado momento, o piso do local estalou com seus passos e com o barulho a Lauren acordou assustada. Ela percebeu que havia alguém no local e pediu para que essa pessoa saísse. Foi aí que ele se jogou em cima dela. Ela ainda estava na cama e lá ele começou a enforcá-la. Eles entraram em uma luta corporal e durante essa luta ela conseguiu tirar a máscara dele. Foi nesse momento que ela percebeu que seu agressor era seu vizinho e colega de classe. Ela pediu que ele parasse, mas foi em vão. Ele continuou a sufocar Lauren por cerca de 15 minutos até que ela perdeu a vida. Após isso, ele disse que colocou o corpo de Lauren em uma banheira, foi buscar a serra, voltou mais tarde com a serra, dividiu o corpo, colocou em sacos de lixo e espalhou pelas lixeiras do campus. O Stephen foi condenado à prisão perpétua por homicídio e ocultação de cadáver, sem direito a pedir uma liberdade condicional. Ele tentou apelar, alegando que não teve seus direitos garantidos na investigação e que as provas contra ele não foram obtidas de forma legal. Ele alegou ainda que no primeiro depoimento foi coagido e não estava em condições de depor. Mas a justiça não aceitou as alegações do Stephen e tudo que ele disse foi arquivado e a sentença foi mantida. Atualmente o Stephen McDaniel continua cumprindo sua sentença na Valdosta State Prison, que fica na Geórgia, nos Estados Unidos. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa teu like aí, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. O roteiro desse vídeo foi escrito pela Giane Santos, a Blood Moon. Por hoje é só, até a próxima e tchau!